Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu vou transmitir a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, casa bem defendida, que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura, leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 15, versículos do 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º AB, refrão 1º B. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Que em nada prejudica seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Repitamos: Senhor, quem morará em vosso monte santo? Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estais vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada agora é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Levou-o para fora da aldeia, é o título da reflexão. Não foi um gesto isolado de Jesus. Mais de uma vez, como quando ressuscitou a filhinha de Jairo, conforme Marcos, capítulo 5, versículo 40, Jesus afasta-se da multidão incrédula e até mesmo zombeteia. Aquela pessoa quem irá curar em seguida. Jesus afasta da multidão aquela pessoa a quem irá curar em seguida. Afasta a pessoa. É como se a falta de fé da maioria dos presentes viesse a impedir a ação de Jesus, conforme está em Marcos, capítulo 6, versículos do 5 ao 6. A multidão é o espaço da incredulidade. Ali, em geral, o burburinho da turba e os gritos de seus adversários deixam Jesus surpreso com o extremo grau de fechamento à palavra de Deus, com a radical falta de fé. Ao contrário, é na intimidade que Jesus faz revelações a Nicodemos. É no recesso do lar, dentro do lar, que ele cura a sogra de Pedro. Foi no interior da casa que a mulher cananeia conseguiu a libertação de sua filha. E os 10 leprosos não foram curados espetacularmente diante de Jesus, mas enquanto caminhavam para Jerusalém, já diante da corte de Herodes, Jesus se recusa a dizer uma única palavra, conforme está em Lucas 23, versículos do 8º ao 9º. Nas ocasiões em que Jesus chegaria a manifestar seu poder diante de um grupo maior, sempre enfrentou problemas com as pessoas ali presentes. Foi assim nas reuniões da sinagoga, Marcos capítulo 3, versículos 1 e seguintes, quando decidem matar Jesus, ou à beira da estrada, Lucas 18, versículos 35 e seguintes, quando fazem de tudo para calar o cego. Decididamente, as multidões não ajudam muito os servidores de Deus. Além do mais, é imprevisível o humor da multidão. No domingo de Ramos, quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, a turba entoava hinos de louvor e clamava: Hosana ao filho de Davi. À passagem do Rabi da Galileia, estendiam seus mantos no chão, como quem acolhe o rei vencedor. 5 dias depois, no pretório de Pilatos, muitos daqueles populares engrossaram o coral que urrava: Crucifica-o, crucifica-o. Todo este painel deve levar-nos a apostar poucas fichas em manifestações de massa e, naturalmente, a valorizar as celebrações mais íntimas, bem como os momentos de oração pessoal e de silenciosa meditação. Os mestres espirituais insistem há séculos na necessidade do silêncio e do recolhimento para discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Não quero dizer que sejam inúteis os shows
com intenção evangelizadora, mas é cada vez mais necessário discernir a relação custo e benefício em promoções desse tipo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Feliz o homem que pôs sua confiança no Senhor. Salmo 40, versículo 5. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, as imagens e textos dos meus endereços eletrônicos. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 16 de fevereiro é dia de Santo Onésimo, localização Turquia. O santo que hoje nós temos a devoção nos ajuda na edificação da nossa vida. Chama-se Onésimo. Era um escravo dos homens e tornou-se um servo de Deus. A santidade de Onésimo está descrita nas páginas da Bíblia pelo testemunho do apóstolo São Paulo. Santo Onésimo era escravo do rico Filémon. E antes de conhecer Jesus, fugiu da casa do seu senhor até encontrar-se em Roma com São Paulo apóstolo, que estava preso. E São Paulo o evangelizou. Filémon, sua esposa e o filho, em certa ocasião, foram atingidos por Jesus através também de São Paulo. Ao enviar Onésimo, já convertido ao cristianismo, de volta para casa, São Paulo escreveu: de bom grado o teria conservado comigo, a fim de que ele me sirva em teu lugar na prisão, onde estou por causa do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que tal benefício não tenha ares de forçado, mas o provenha de tua livre vontade. Portanto, se me consideras teu irmão na fé, recebe-o como a mim próprio. Carta a Filémon, capítulo 1, versículo 13. Carta escrita pelo maior apóstolo cristão, São Paulo. Santo Onésimo permaneceu no trabalho com São Paulo até ser sagrado bispo em Éfeso. Sofreu martírio por apedrejamento em 109. Santo Onésimo foi um grande testemunho da ressurreição de Cristo. Reflexão. A vida de Santo Onésimo testemunha o amor de Deus pelos pequenos e fracos. Este santo era um escravo e sua condição social não o impediu de buscar a verdade de Jesus Cristo. Muitas vezes esquecemos que Jesus escolheu os pequenos e fracos para estar com ele e privilegiamos somente aqueles que nos podem oferecer as vantagens em troca dos nossos serviços. Reencontrar o amor de Deus no serviço aos mais pobres e abandonados nos aproxima ainda mais do coração misericordioso do Pai. Oração, rezemos. Pai Santo, desde o começo dos tempos, os pequenos pobres foram seus preferidos. Somos gratos porque nos deste Santo Onésimo como modelo de simplicidade e santidade. Permita-nos, pela sua bondade, servir aos mais esquecidos, do mesmo modo que Onésimo serviu os cristãos de seu tempo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Onésimo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, será o juízo final. O julgamento de toda a humanidade, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento universal.
Muitos irão para o inferno, muitos irão para o céu. Para irmos para o céu, arrependamo-nos dos nossos pecados. Peça perdão a Deus. E o tempo de pedir perdão é aqui. Nesse tempo provisório, transitório, nesse tempo ínfimo que temos na terra. Peçamos perdão. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que acontecem a cada átimo de segundo. Pecados do pensamento, dos atos, da omissão. Perdão, Senhor.